E aí galera, voltamos pro cenário clássico só por hoje, porque eu não gravei ontem, então vou gravar agora, porque eu tava com sono. O filme de hoje é Sinais, do M. Night Shyamalan, novamente. Um cara que ele é 8 ou 80, ou ele faz um filme muito bom ou muito engraçado, que foi a situação do filme mais recente dele, o Armadilha. Vamos pro filme, que é estrelado pelo Mel Gibson e também tem a participação do Joaquin Phoenix. Engraçado, fez um filme recente agora e ele próprio não julga como muito bom, mas isso aí também eu não vou comentar agora. O filme começa com a família que mora numa fazendinha no interior, que é o Mel Gibson, os dois filhos dele, que é um menino e uma menina, e o irmão dele, que é o Joaquin Phoenix. Aí a gente vai descobrindo que o menino, ele gosta de parada de alienígena e tal, e ele tem asma também. A menina, ela tem meio que um toque, alguma coisa parecida, que quando ela toma uma água, ela tem qualquer coisinha diferente, ela só não toma e deixa a água largada onde ela em um lugar aleatório da casa. Se ela pegou um copo e tomou, achou que está contaminada e deixa parado o copo e vai pegar outro. Coisa que eu imaginei no começo do filme que seria importante, porque eu meio que já sabia qual que é a fraqueza do ZT aí, mas isso aí é mais tarde. Meio que eu já falei, mas vamos fingir que ninguém sabe. Aí, como eles moram na fazenda, os meninos de vez em quando vão brincar no meio da plantação de milho, né? Milharal. E é a primeira coisa que acontece no filme de importante, que é justamente aquelas formas bizarras que tem nos milharais, que tinha muito naquela época, antigamente, nos anos 90 e 2000, que era dizendo que os alienígenas tinham marcado lá, não sei pra quê. Aí eles começam a pensar isso e tal, só que o Mel Gibson sempre sendo cético, ele fala, não, com certeza é alguma bestalhada aí que veio pra tentar fazer fama rápido. Aí começa a passar na televisão que tá tendo muito disso, em todos os lugares assim, e começa a dar uma cambaleada aí no ceticismo dele, mas ele continua acreditando que é só um cara. Aí ele vê de noite, assim, do nada, ele e o Joaquin Phoenix veem um cara observando eles pelo teto. Aí eles vão atrás pra tentar espantar o cara. Que aí eles estavam vendo os passos dele, aí eles deram a volta na casa assim. Quando eles chegaram aqui, ele só subiu de novo, sumiu pro teto. O que deixa o Joaquin Phoenix, que ele era um esportista muito famoso antigamente. Ele era um bom jogador de basquete, ele era um bom jogador de beisebol. E ele disse, pô, eu sou atlético, mas o cara subiu o telhado em 3 segundos. Então é minimamente assustador. E é interessante que de vez em quando os alienígenas começam a aparecer assim, mas só tipo um detalhezinho, uma perna, uma silhueta, uma sombra, uma mão, que é mais na frente que acontece também. E todas essas são muito boas, porque não são só jump scare, sabe? É um tipo de susto que eu acho muito interessante, que é tipo o susto do que meio que faz você imaginar o que é que aconteceu ali. Tipo, ele bota o pezinho assim, tá ligado? É meio que fazendo o seu cérebro imaginar, sabe? Que é uma parada que tá muito falta no terror ultimamente. Porque tu só jumpscare e pronto, sabe? Aí nem graça tem, é só um bicho pulando na sua cara. Depois disso, o Mel Gibson, em outro dia ele vai lá e vê o ET de novo no milharal, ele vai lá ver e ele vê justamente a perninha do bicho assim. Ele corre pra dentro de casa de novo e o moleque, que é o filho dele,
ele tá lendo um livro lá e apesar de ter muita superstição de tipo os alienígenas conseguirem ler a mente da galera, tem muitas informações que acabam batendo bastante com o que estava rolando agora. Coisa de estratégias, prováveis motivos deles estarem lá e dos prováveis motivos deles estarem fazendo aquelas marcações também, aqueles sinais. E a gente vai aos poucos vendo a parada o que aconteceu com a mulher do Mel Gibson, que também é revelado que ele era um padre, ele perdeu a fé depois que a esposa dele foi morta num acidente de carro. E ele simplesmente largou a profissão de padre e tal depois disso, porque ele simplesmente não acreditava mais que Deus seria realmente alguém que seria bom e ao mesmo tempo tiraria a mulher dele tão cruelmente, porque ela lá pro final do filme, é mostrado que ela morreu atropelada por uma caminhonete e ela só tava viva porque a caminhonete fechou ela assim e tava meio que estancando o sangue dela ali parado. Tipo, ela foi cortada no meio, sabe? E ele foi a última pessoa que conseguiu falar com ela, porque depois de ter chegado lá ela conseguiu falar as últimas palavras e morreu. Aí tem até várias cenas bem interessantes do Mel Gibson e do Joaquin Phoenix falando sobre esperança e fé, mas principalmente na esperança, né? Porque ele depois da mulher dele ter falecido, ele perdeu muito a esperança e até poucas paradas semióticas assim, poucas mínimas cenas que tipo uma cena lá que eu notei que na parede tem até uma marcação assim em volta de uma silhueta de uma cruz, porque claramente como ele era padre, ele deixou um crucifixo na parede. Depois de ter ficado muito tempo lá, ficou obviamente uma marca, né? Aí quando ele tirou, a marca continuou lá. E é muito interessante essa semiótica aí do Shyamalan de ter colocado isso. Depois disso, a invasão dos alienígenas ficou cada vez mais notória, assim. Eles vão vindo aos montes. E o Joaquin Phoenix, que ele tinha certeza absoluta que não era real, ele começa a acreditar ferrenhamente e ficar vidrado assim na televisão, só tipo absorvendo mais e mais conteúdo do noticiário. E tem até a cena clássica do It's Behind, que é uma cena do ET, a primeira aparição do ET no Brasil. Na época deve ter sido um estrondo da bexiga, mano, porque cacete. Aí depois disso acontecem algumas coisas e o próprio Shyamalan, ele aparece nos filmes. Acho que eu já falei isso no filme do Sexto Sentido. Ele aparece nesse filme sendo o cara que era o dono da caminhonete e atropelou a esposa do Mel Gibson. Ele pede muitas desculpas pra ele quando eles se encontram de novo. E ele chama o Mel Gibson pra casa dele e fala que conseguiu prender um alienígena lá e que muito provavelmente eles têm uma fraqueza muito forte à água, porque nenhum deles foi atrás de água em nenhum momento. Tipo, as partes mais seguras que não foram atacadas são as que são ao redor de lagos e tal. E nisso o Mel Gibson vai lá dentro da casa para investigar, ainda achando que era só um maluco mesmo. E ele vê finalmente que é um alienígena, porque ele vê a mão do alienígena e até consegue arrancar os dois deles na mão do bicho. Mais pra frente e tal, começa a ficar cada vez pior lá a situação da invasão. Até que os alienígenas, eles
tem muitos no céu, dá pra ver várias naves no céu. E é assustador, mano, essa cena real. Porque o clima do filme é tenso. Que demonstra bem o medo que os personagens estão sentindo. E foca nessa família de 4 pessoas. E é muito bom. O Shyamalan conseguiu demonstrar assim, conseguiu passar a tensão da cena real. E acontece que, obviamente, eles começam a fechar a casa inteira com tábuas e tal. Pouco depois disso, os alienígenas começam a tentar invadir a casa dele. Aí eles esqueceram do sótão, então eles vão pro porão lá e ficam lá pra baixo. O moleque quase é pego, porque eles sentem uma passagem de ar pra tentar fugir. Aí o moleque tá quase achado lá, e só vem uma mão assim, agarra o moleque. Aí os caras rapidão vão lá, a lanterna cai algumas vezes pra essa tensão aí também. Por sorte conseguem pegar o moleque. E aí tem uma das cenas mais introspectivas do personagem do Mel Gibson. Ele começa a esbravejar contra Deus, porque ele não virou ateu, porque ele meio que sabe que Deus existe, porque ele é um padre, ele já deve ter visto bastante coisa. Ele só ficou puto porque ele não queria que Deus levasse outra pessoa importante para ele. Mas ao mesmo tempo ele começa a falar pro moleque para ele ter esperança em sobreviver e ter fé. E a partir disso o moleque consegue voltar a respirar, porque tá tendo um ataque de asma também. E o garoto consegue voltar por um tempo e consegue estabilizar a respiração dele. Até que amanhece e eles saem aos poucos assim, atrás da bombinha de asma do moleque. Mas, infelizmente, enquanto eles estão andando aí, eles veem, pô, não tem nenhum ET, então dá pra dar uma procurada aí. Mas aí aparece um ET, do jeito que aparece, é muito cabuloso. Tem o Mel Gibson olhando pra TV assim, aí no reflexo da TV tem uma silhueta assim parada. Aí todos, antes de mostrar o ET, todos olham assim, bem devagarzinho. E a silhueta do alienígena contra o sol. Tipo, com certeza foi matar 2 coelhos com uma cajadada só. E, bom, ao mesmo tempo que mantém o mistério de como é exatamente o alienígena, o Shyamalan consegue economizar bastante com o CG quando o bicho tá escuro ou ele só aparece em partes. Então, além de manter o mistério do desconhecido, tem essa pegada aí da economia, que muito provavelmente ficaria tosco e ia estragar um pouco da tensão do filme, assim como aconteceu um pouco com o Nevoeiro. Eu ainda vou dar uma olhada mais profunda nesse filme aí, mas não nesse mês, ele não tá na lista. Todo mundo fica assim e tal, mas ele pega um moleque que tá desmaiado na mão, o alienígena no caso, e fica assim com ele, assim, o moleque caído assim. Aí ele sai tipo uma glândula, uma garra, sei lá, do pulso do bicho, ele solta o gás venenoso no rosto do moleque. Mel Gibson começa a lembrar das últimas palavras da mulher dele, que falava pro irmão dele, o Joaquin Phoenix, bater com toda a força. E o Mel Gibson, ele falou naquela cena que eu falei que era mais introspectiva no começo da invasão, que ele não tinha esperança mais, porque ele viu a própria mulher tendo espasmos e tal na cabeça, nada com nada, e agora ele notou que talvez não fosse coincidência ela ter falado aquilo. Então ele vai e ele faz exatamente o que a esposa dele tinha pedido para ele fazer, e manda o irmão dele bater com toda a força. Com isso, o Joaquin Phoenix, ele pega o taco de beisebol que ele tinha deixado na parede, começa a espancar o alienígena com toda a força que ele tinha, e faz ele derrubar o moleque. E o Mel Gibson consegue pegar ele e a filha dele também,
vazar com a injeção de adrenalina. Ou adrenalina ou oxigênio direto na veia. Não tenho certeza nenhuma disso, tá? Tanto que eu acho que o oxigênio não é muito bom de colocar diretamente na veia, né? Mas ok. Eles conseguem sair e o Joaquin Phoenix metendo o pau no ET lá. E ele vê que quando ele joga o ET assim pra cima dos copos que a menina mais nova deixava, a pele dele começa a derreter. Ele, pô, genial, tive ideia. Ele começa a espancar ele, jogando ele pra cima dos copos. Aí fica em primeira pessoa na visão do Alien e a gente vê que o Alien bate a cabeça e cai um copo direto no rosto dele. E meio que mostra, tipo, o reflexo da TV de novo, que o ET não tá mais se mexendo. Aí o Joaquin Phoenix sai e tem um pouquinho de tensão, porque jogou o gás venenoso, o bicho jogou o gás venenoso no rosto do moleque. Mas o Mel Gibson percebe que ele não estava respirando na hora, porque ele estava tendo uma crise asmática e tal. E por isso mostra que sim, ele conseguiu sobreviver. O filme acaba no arco do personagem do Mel Gibson dando a volta completa e ele voltando a usar a bata de padre dele. Cara, que filme bom. Que filme bom. Mesmo você não sendo uma pessoa religiosa, você sente o desespero e o alívio que é o Mel Gibson voltar a ser padre, voltar a ter esperança de viver. Cara, esse filme agora vamos para alguns detalhes. Bom, como eu disse, o roteiro ele é bem fechadinho, ele é muito bom. O Shyamalan mandou muito bem nessa. Muitos fracos. A única coisa que poderia ser usada para justificar é porque que os alienígenas foram num planeta que é 70% água. Mas é meio que falar que não é por causa das coisas que tem lá, mas por causa dos seres humanos mesmo. Normalmente vamos usar para a gente se reproduzir e fazer tipo uma fazenda de seres humanos. Que provavelmente foi isso que acabou, quer dizer, acabou todos os recursos de carne no planeta dos caras e eles vieram atrás do mais próximo. A minha nota desse filme é quase 10. Esse foi quase 10, tá? É 4,5. Mas o que não faz ele ser 10 é justamente essa parada. Mas ainda assim dá pra se pensar que a água, sendo o ponto fraco dele, pode juntar com a parada de ser tipo uma aguamenta contra o demônio. Que também faz sentido com o arco do Mel Gibson. Então, tipo, tá nessa parada 9,5, tá ligado? Quase 10 mesmo. Então, basicamente é isso. E até amanhã, galera.